processo. E é muito curioso, porque a semana passada nós lançamos aqui no INSPER uma outra plataforma semelhante à do Arco Futuro, que é uma plataforma de economia chamada Porquê, é porquê.com.br, e que tem a mesma proposta do que a gente faz no Arco Futuro. É instrumentar melhor as pessoas, quer dizer, criar cidadãos mais esclarecidos para fazer escolhas mais racionais sobre os rumos da economia no país. E nós trouxemos o Zé Alexandre Scheipman para falar nesse debate, entre outros economistas. E o Zé Alexandre, que é uma mente absolutamente privilegiada, ele colocou exatamente a dificuldade desse debate, quer dizer, a ideologização desse debate no Brasil hoje nas questões que são estruturais. Mas ele teve uma mensagem que achei super positiva, e eu viajei logo em seguida e fiquei pensando muito no que ele falou, e eu queria usar isso para a gente falar assim: nunca se deve desperdiçar uma grande crise, que são os momentos das grandes revisões, que os países, que as cidades, enfim, que as empresas, que as pessoas conseguem fazer saltos importantes na sua estrutura. A questão da governança é sempre a questão estrutural. Nós, nessa discussão de 5 anos sobre cidades, nós dizemos assim: hoje em dia, nós, além dos arquitetos e urbanistas, não fazemos uma discussão sobre cidades que não tem um advogado do lado, porque a questão regulatória ela é absolutamente mandatória. Quer dizer, nós temos aí um sistema anacrônico, hiperregulamentado e muito pouco eficiente. E a questão da governança, porque ela extrapola não só a questão da regulação, mas também a questão da participação da sociedade nessa tomada de decisão. Então eu queria deixar aqui para os três, temos aqui um representante da sociedade civil organizada, um representante do governo e um representante da iniciativa privada. Enfim, na água dá para a gente também não desperdiçar essa grande crise e fazer saltos importantes nesse novo modelo de governança que a gente percebe que está bastante ultrapassado, e trazer uma visão de futuro onde novas ideias e novas soluções permitam que a gente faça saltos importantes e talvez consigamos chegar a patamares como esse que o Vicente acabou de apresentar aqui para a gente. Stella, começo por você. Bom, essa pergunta ela traz muitos desafios embutidos, né? E você comentou a ciclovia, que não fui eu que criei, foi a CPTM. E é um exemplo bem interessante, né, de uma infraestrutura que está junto da água e que não usufrui da presença da água. De uma infraestrutura que foi feita na herança de um espaço que não é fruto de um planejamento que articule minimamente a gestão das águas com a ocupação do território, né? Eu acho que foi muito interessante a gente ver o contraponto entre a palestra do colega da ARUP com as duas palestras que o governo do estado pôde fazer, né? E que tem ainda um lastro, um peso muito forte de foco, de olhar para a crise. Tem ali alguns olhares na fala da Mônica, por exemplo, de, como que eu aproveito, na fala do Kelman também, pensando na Austrália, como que eu aproveito para superar. Mas eu acho que nós ainda não estamos nos organizando para superar a crise. E o que é curioso é o seguinte, é que os aprendizados que a gente tem hoje, nenhum deles é novidade. Nenhum deles é novidade. Não é novidade que a gestão tem que ser intersetorial. Não é novidade que a gestão do território condiciona a disponibilidade de água. Não é novidade que a gestão da demanda e a gestão da oferta tem que ser articuladas e que não basta você trabalhar um e outro. Não é novidade que a gente tem que ter planos de gestão de risco e não só planos de gestão de crise. Nada disso é novidade. Eu não estou fazendo uma crítica ao governo do estado, porque a mesma coisa vai se repetir em cada um dos governos, porque os nossos modelos institucionais não dão conta do problema das águas, e menos ainda do problema das águas urbanas. Nós tentamos, logo que teve o período da democratização, repensar as formas de gestão das águas.
e buscamos caminhos para fazer uma gestão compartilhada, interinstitucional, descentralizada, desburocratizada. Tem várias pessoas aqui nessa sala que participaram desse esforço, né? E, no entanto, a gente esbarrou em determinados impasses, que são impasses que me parecem que perpassam o Estado brasileiro e que se refletem na gestão das águas, que continua segmentada, burocratizada, e as formas de representação privada na gestão da água continuam ainda, de um lado, travadas, de outro lado, pouco transparentes, né? E nós ainda não conseguimos avançar, me parece. Então, está claro para todo mundo que o modelo de governança é a grande questão. Mas como superar os impasses, eu acho que, de um lado, eu tenho a tendência de dizer, não, nós temos que radicalizar os esforços que nós vínhamos fazendo de descentralização, de intersetorialidade e de articulação interinstitucional entre esferas de governo, etc. E, de outro lado, eu não vejo isso avançar nos poderes públicos. Algumas coisas nós regredimos fortemente. Nós tínhamos projetos, por exemplo, para gestão urbana, para urbanização de áreas informais, e que regrediram. Nós paralisamos todos, na região metropolitana de São Paulo, nós paralisamos os projetos de urbanização de favelas, que eram projetos que tinham um componente água. Nós regredimos na nossa capacidade de trazer para as esferas colegiadas de decisão alguma participação, não digo nem na gestão da crise, mas na gestão estratégica. Então, eu vejo que nós estamos diante de alguns impasses, e o fato de que a gente está numa crise institucional, política, econômica, não está ajudando a resolver isso, a fazer avançar. A gente está focando a crise e não olhando a ultrapassagem dela. Perfeito. Ricardo? Bom, eu acho que a pergunta que você dirigiu sobre a crise e como aproveitar a crise para a gente crescer, eu diria que existe uma alternância entre crise e aprendizado que vem sendo constante. Quer dizer, eu não sou tão radical no sentido de que estamos excessivamente concentrados na crise, porque se nós formos olhar historicamente todos os passos que foram dados nessa área de infraestrutura urbana em relação à cidade, sempre houve essa dialética entre uma situação de crise e uma situação de algum progresso. Um dos elementos citados hoje pela manhã foi o plano da macrometrópole, tá? O plano de abastecimento de água da macrometrópole. Até está aqui o Rui Brasil, que é o coordenador de recursos hídricos atual da Secretaria, que teve uma atuação extremamente decisiva nesse planejamento. E eu queria recuperar um pouco como é que ele surgiu na mesa do governo do Estado. Quer dizer, ele também é fruto de uma sucessão de crises e de ajustes. Naquele momento, estava-se trabalhando a perspectiva de uma preparação para a renovação da outorga do Cantareira. Isso foi, nós trabalhamos sobre isso em 2007, 2008, porque em 2009 faria 5 anos da outorga de 2004 e vários dos parâmetros teriam que ser verificados, como é que se estava comportando o sistema em relação àquilo que havia sido acordado na outorga de 2004. E ficou muito claro para o Estado que havia uma assimetria de obrigações e compromissos assumidos entre a Companhia de Abastecimento de Água de São Paulo, a Sabesp,
e o conjunto dos poderes constituídos no sistema de gerenciamento de recursos hídricos, inclusive aqueles localizados no PCJ. Traduzindo isso em palavras um pouco mais simples, quer dizer, havia uma série de compromissos, de obrigações que estavam sendo atribuídas à Sabesp, operadora de água, que claramente fugiam ao escopo dela enquanto tal. Quer dizer, mesmo que ela queira, ela não pode intervir em outros usos que não abastecimento de água e esgotamento sanitário, porque esses outros usos estão fora da esfera de competência dela. Então, naquele momento, o Estado, enquanto tal, juntando as secretarias de Planejamento, Meio Ambiente e de Saneamento e Energia, resolveu fazer um plano mais integrado, mais abrangente, que desse conta das complexidades de escala e de escopo envolvidas naquele momento. Quais as complexidades de escala? O fato de que a equação não fecha dentro da região metropolitana de São Paulo, quer dizer, não existe água suficiente para abastecer de forma autônoma o território da região metropolitana dentro da bacia do Alto Tietê, porque aí o déficit é gigantesco, a dotação per capita de água na bacia do Alto Tietê é menor que 200 metros cúbicos por pessoa ao ano, que cai numa faixa de extrema escassez, como citou o Kelman, comparável, pior que Piauí, é como se fosse uma zona semiárida. Na verdade, não é, porque ela é uma zona que tem uma pluviosidade razoável, mas o que acontece é que nunca foi imaginado botar 20 milhões de pessoas dentro desse pequeno limite de bacia de cabeceiras. Então, é necessário fazer um planejamento do conjunto de recursos hídricos para uma extensão territorial mais ampla do que a própria metrópole. Então, isso é complexidade de escala. Do ponto de vista de complexidade de escopo, as várias compensações que se colocam, elas envolvem trabalhos outros que não aqueles exclusivamente de competência de uma companhia de abastecimento de água e saneamento. Então, envolve reposição de matas ciliares, envolve um disciplinamento de usos não urbanos, tais como o uso agrícola e o uso industrial de água nesse complexo, que também fogem completamente ao escopo de um operador de saneamento. Então, nessa medida, e também o aproveitamento energético de águas, que é um capítulo que eu queria deixar um pouco à parte, porque hoje eu estou na Secretaria de Energia, inclusive fiquei muito feliz de ouvir a primeira frase que eu ouvi naquela apresentação que foi feita aqui hoje cedo, é que a água é indissociável da energia. Tenho muitos argumentos para realmente apoiar essa premissa, porque, em termos de escopo, a sustentabilidade hídrica ela envolve um conjunto de outras complexidades que escapam à gestão direta das águas. Tá? Eu acho que isso, inclusive, foi bastante enfatizado pela Mônica. Então, voltando à questão de crise, o próprio planejamento do sistema foi concebido num momento em que se estava procurando evitar uma crise iminente de negociação no sistema todo de outorga. E a crise específica com a qual nos defrontávamos à época, isso é que é o mais interessante, era uma crise não de falta de água, de escassez, mas de excesso, porque nós passamos aquele período, que até foi exibido aqui, é um período super úmido, e se nós pensamos em 2009 para 2010, todo aquele conjunto de reservatórios do Cantareiro estava vertendo água, porque a Agência Nacional de Águas havia alertado os governos de São Paulo e Minas Gerais sobre o problema do risco envolvido em manter aqueles sistemas totalmente cheios. Então, veja que interessante, num espaço de tempo relativamente curto, nós hoje estamos envolvidos em uma crise
de abastecimento, uma crise, não propriamente de abastecimento, uma crise hídrica, uma crise de escassez de água. E há 6 anos atrás, 5 para 6 anos atrás, nós estávamos envolvidos com o oposto desse problema, que era uma crise de excesso de água, controle de enchentes, um problema extremamente sério. Nessa combinação de escopos, então, é absolutamente fundamental a gente procurar associar usos diversos para as estruturas que se vão construindo, de maneira que esses custos possam ser diluídos entre diferentes escopos. Então, naquela ocasião, se estava pensando numa associação entre controle de cheias e também todo o aproveitamento energético do sistema Pinheiros, Billings e Ribborden, como uma forma de atenuar as questões de enchentes. Era um projeto de modernizar, de aumentar a capacidade desse sistema. Hoje, esse mesmo aproveitamento integrado volta à discussão por força da falta de água, da escassez de água no sistema integrado e da necessidade de complementar as ofertas no reservatório Billings, que hoje tem uma importância muito maior do que tinha naquela ocasião, como elemento de compensação da segurança hídrica metropolitana. Então, eu acredito, respondendo a sua questão, que existe uma alternância entre situações de crise e situações de progresso que é constante, ela é contínua, quer dizer, e que nós temos que aproveitar. Nossa frequência de crises tem sido muito grande, quer dizer, são poucos anos que separam uma da outra e, então, o amadurecimento dos próprios passos dados é logo superado pela necessidade de se responder a uma outra demanda mais imediata. No entanto, eu sou um pouco mais otimista no sentido de entender que progressos têm sido obtidos. Quer dizer, eu acho que a superação dessas crises, de maneira a atenuar o mais possível os danos que elas impõem sobre a população, tem sido um exercício que dá robustez tanto à capacidade imediata de resposta, como elementos para um planejamento mais seguro na etapa seguinte. Perfeito. O pessoal ficou me fazendo um comentário sobre a questão da governança e da ARUP. Quando a gente teve essa primeira conversa com o Pablo sobre a ideia de fazer esse seminário, e com a Paula, foi organizado um call e com os especialistas de água da ARUP, principalmente da Inglaterra, se não me engano, de Nova York e tudo. E a nossa preocupação na primeira reunião, a gente disse, bom, a ARUP está acostumada a trabalhar em países mais desenvolvidos, quer dizer, não só, mas os projetos de água, e a primeira cidade cujo trabalho já estava resolvido era Sydney. Aliás, um relatório que está disponível, vale a pena olhar. E a primeira pergunta que nós dissemos é o seguinte: olha, achamos tudo ótimo, mas assim, nós entendemos que o problema aqui em São Paulo da água, ele é essencialmente no Brasil, e São Paulo especificamente, uma questão de governança. A questão de governança é central. Qual é o expertise de vocês nessa questão? Quer dizer, porque sendo uma empresa de engenharia, a gente não imaginou que a questão de governança estivesse na pauta. E rapidamente fomos esclarecidos sobre essa questão, como sendo uma questão central. E se vocês virem o relatório de Sydney, é muito interessante, porque tem um capítulo, que é um capítulo estruturante do trabalho que eles fazem, na qual a governança está embutida. Então eu queria devolver, porque às vezes você acha que o problema de governança é um problema de países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, mas mesmo nos países envolvidos a questão de governança também é uma questão presente. Obrigado, Tomás. Gostaria de começar minha contribuição lembrando a vocês aquele projeto que Vince mostrou em Reino Unido. Porque ali ele claramente mostrou que o desafio principal que nós tivemos quando começamos a trabalhar foi que tínhamos 3 agências pensando separadamente nos objetivos, as metas, os interesses deles. E claramente ficou evidente que o melhor produto para esse projeto consistia primeiramente em juntar a eles, em entender que uma colaboração entre eles daria um melhor resultado.
o que ele colocou em 2 slides foi um processo que levou, eu não estive envolvido diretamente, mas foi um processo que levou 1 ano. 1 ano convencer a cada uma dessas agências de sentar à mesa, trabalhar conjuntamente. Uma dessas agências é justamente a Sabesp do país de Gales, que gerencia o suministro de água naquela região. Por que acho importante reforçar este ponto no modelo de governança? Porque, como engenheiros, em alguns momentos, fazer esse tipo de projetos, a gente entende que, quando a gente fala de mudar um modelo de governança, é um processo complexo, que leva muito tempo. E que nós, como engenheiros, realmente o papel nosso é menor se a gente quer mudar esse modelo de governança, redefinir esse modelo de governança. Mas achamos que, desde o ponto de vista técnico, o primeiro passo para generar esse novo modelo possível é juntar os atores para entender onde que estão os buracos, onde que estão as falhas, onde que estão as diferenças nas opiniões, das metas e a visão a longo prazo que eles queiram ter. Quando vocês falam na situação de São Paulo e dentro do Brasil, acho que vários estados têm uma situação semelhante, vocês têm muitos atores tratando com o tema hídrico. Essa divisão entre atores com diferentes responsabilidades genera, óbvio, diferentes opiniões na visão a longo prazo. Então, mudar esse modelo de governança que você pergunta, Tomás, eu acho que o primeiro passo é entender que tem que fazer uma colaboração dessas agências. Onde que está o objetivo final para todos eles? Como Vincent falou no exemplo na Inglaterra, foi que nós gastamos $1 para fazer as 3 coisas, em vez de $3. Isso não é ciência difícil de entender. Todo mundo concordaria que é melhor gastar $1 para obter 3 resultados que gastar $3 para obter os mesmos 3 resultados, certo? Então, por que não, conceptualmente, por que não se consegue fazer essa mudança? E passo à segunda parte de meu comentário. O água, na opinião de um arquiteto, de um engenheiro, cada vez mais, e acho que tem muita gente que vai concordar com isso, é um asset, como se traduz no português, um ativo. Um ativo. Se não entendemos que esse ativo vai aumentar de valor em função de 2 coisas, investimento e interesse comum para gerenciar melhor esse ativo, estamos perdendo tempo. Se alguém pensa aqui que é só um líquido vital para utilizar em alguma questão específica do nosso modo de vida, estamos errados. Um ativo que todo mundo deve entender que entre maior valor tem esse ativo, é melhor para todos nós como comunidade. E é ali onde entra a parte de engenharia para definir como você otimiza esse ativo. E, novamente faço referência a um dos projetos que Vincent colocou em Londres, no Parque Olímpico, onde foi um projeto feito para os Jogos Olímpicos, uma revitalização urbana do este de Londres. Só que a parte do legado dos Jogos foi um parque de 250 hectares público, com uma revitalização de um corpo de água que estava poluído, inacessível para a gente, e que após 10 anos virou um asset para a cidade. Tanto é um asset hoje que aquela parte de Londres tem um nível per capita que aumentou quase 30%, o valor da propriedade também aumentou, não me lembro quanto. Enfim, tem uma série de indicadores econômicos que mostram que somente melhorando esse ativo, que é a água, tem um benefício indireto para toda a sociedade. Então, minha contribuição é um momento de crise hoje aqui. Sim, é um momento de crise. Qual a proposta fundamental, conceitual, que deveria ser proposta ante estes atores que gerenciam o recurso hídrico? É como entender, melhorar o gerenciamento desse ativo para a cidade. Aproveitar esse gancho, Ricardo, para você.
enfim, acho que todo mundo aqui sabe, mas enfim, a estrutura dos rios de São Paulo é uma estrutura de produção de energia, ela não é uma estrutura de abastecimento hídrico, né? Ela foi, o rio Pinheiros foi retificado, saindo do seu curso, que era um curso sinuoso, para abastecer uma energia na Baixada, que propiciou a criação de Cubatão. Em 88, e criou a represa Billings, que seria a represa que abasteceria essa geração de energia. Acontece que acho que em 88, se não me engano, a Constituição Estadual... 89. A Constituição Estadual estabeleceu que a classe de água da Billings é uma classe que, em função disso, não permitia mais que fosse feito, enfim, o acesso de água do Tietê para, enfim, aumentar a represa, e com isso a usina hoje produz, não sei, acho que nem 10% da capacidade instalada. O Ricardo falará melhor. E, ao mesmo tempo, eu me lembro que no ano passado teve aqui uma cientista da Califórnia, não lembro se era de Stanford ou de Berkeley, e ela chegou no aeroporto, cruzou a cidade, foi para o hotel e os jornalistas estavam esperando ela no hotel. E aí pediram para ela falar sobre a questão da crise da água, e ela falou, aí em São Paulo, ela falou, olha, eu acabei de chegar, mas para mim é muito estranho, eu venho num lugar que é deserto. De fato, nós não temos água, e como o Vicente bem apresentou, o rio está sem água. E eu acabei de passar por um rio que está no meio da cidade, para mim eu tenho dificuldade de entender que São Paulo esteja passando um problema de água. E usando essa questão do ativo, essa visão dessa possibilidade econômica, quer dizer, nós estamos vivendo então nesse contexto uma situação bastante complexa. Nós não temos uma estrutura de um rio que pode ser usada no abastecimento, ou seja, a represa hoje ela abastece um volume específico de pessoas, mas não pode ser utilizada para a produção de energia. Quer dizer, e ao mesmo tempo o rio não é uma infraestrutura urbana que possa ser usada para desfrute, a exemplo de alguns modelos mostrados aqui. Como pensar uma solução, ou o que o governo está fazendo nesse sentido, de pensar algo que possa dar um salto nessa direção, que talvez se possam equacionar, olhando essa lógica da água como um ativo, e no caso energia, um ativo derivado da água? Tá, eu acho que a pergunta é excelente e ela parte realmente do pressuposto da água, da condição da água como um ativo. E só para nós nivelarmos um pouco a informação de todos a respeito dessa configuração do sistema hídrico metropolitano. De fato, o Rio Pinheiros é um rio que ele foi retificado para um bombeamento para preencher o reservatório Billings. Tá? Essa retificação ela teve duas finalidades. Uma, permitir realmente o bombeamento, e outra, drenar a bacia do Rio Pinheiros, porque é uma bacia absolutamente inundável na sua configuração natural. O rio era extremamente sinuoso, então se não houvesse uma retificação não haveria drenagem dessa bacia. Um outro aspecto que precisa ser considerado quando falamos em drenagem é o seguinte: a configuração da região metropolitana de São Paulo dentro da unidade hidrográfica do Alto Tietê. Ela a mancha metropolitana praticamente inteira está contida dentro dessa única unidade hidrográfica. E essa unidade tem como particularidade o fato de todas as águas, toda a sua drenagem natural, se dirigir ao corpo principal, à calha central, que é o Rio Tietê. A única saída de drenagem que existe, de macrodrenagem, que existe naturalmente na região metropolitana de São Paulo, é aquela que liga a unidade do Alto Tietê ao Médio Tietê. Isso é na área que é o Médio Tietê Sorocaba, na região de Pirapora. Então, a segunda saída que existe hoje é o bombeamento por meio do Rio Pinheiros. Então, ele tem um papel fundamental no equilíbrio do sistema de macrodrenagem metropolitana. É a única outra saída que existe, que não a única saída natural do Rio Tietê. Então, quando foi estabelecido na Constituição de 89 que não poderia mais ser bombeada a água do Rio Pinheiros, isso foi feito em nome da qualidade da água, porque os corpos de água estavam poluídos, completamente poluídos, e o bombeamento implicaria em você agravar a situação de poluição do reservatório Billings. Então, isso foi realmente vedado. A Constituição de 89 estabelece que o bombeamento só pode ser feito
com água com a qualidade recuperada, e a exceção do bombeamento para controle de cheias, porque se não bombear para controle de inundações, a metrópole fica afogada. Então, existe uma interconexão entre esses usos. Quanto à geração de energia, no sistema de bombeamento do Pinheiros, a água é elevada em 30 metros no total, 25 metros na elevatória da Traição e 25 na elevatória de Pedreira. Quando ela atinge o nível do reservatório Billings, ela está a 700 e poucos metros de altitude em relação ao nível do mar. E aí essa água em tubos desce e roda as turbinas de Henry-Born. Então o ganho energético é muito grande, quer dizer, você bombeia 25 metros e ganha 720. Então você tem um saldo energético extremamente elevado. A capacidade instalada da Henry-Born é de 890 megawatts. E hoje, na média, está se utilizando 34, neste momento de crise hídrica. Portanto, a ociosidade é extremamente elevada. Então, neste momento, está se estudando, inclusive estamos trabalhando muito próximos a Águas Claras do Rio Pinheiros, com a Estela e a equipe, está se estudando uma forma de reabilitar o sistema de reversão do Rio Pinheiros, não só para controle de cheias, mas também para restabelecer a estabilidade hídrica do reservatório Billings. Agora não se pode mais falar nem que é para restabelecer o aproveitamento energético, porque o reservatório Billings está sendo usado também como elemento de segurança no abastecimento público de água. Então, você veja, são três funções-chave de recurso hídrico que está se utilizando: controle de cheias, abastecimento urbano e geração de energia, no sentido de restabelecer um aproveitamento médio da Henry-Born, inclusive num cenário de altíssima insegurança energética. Quer dizer, a Henry-Born está a poucos quilômetros do centro de carga, e hoje nós vivemos uma instabilidade muito grande. Aquilo que o Kelman mostrou sobre segurança hídrica para abastecimento se aplica, por analogia, à segurança de fornecimento energético também. Quer dizer, quando você tem quedas de energia, interrupções, também é um trade-off que a sociedade deve decidir quanto que ela está disposta a investir para ampliar a segurança energética. O raciocínio é exatamente o mesmo que o Kelman mostrou. As curvas seriam muito semelhantes em termos de segurança e de investimentos feitos. Então, essa concepção estratégica que hoje está sendo trabalhada no âmbito do Estado de São Paulo e com a contribuição das entidades como a Águas Claras, é uma concepção multiscopo, é uma concepção de associação de diferentes escopos. É evidente que, do ponto de vista da Secretaria de Energia, do Complexo Energético de São Paulo, nós olhamos para o escopo energia. Mas temos bem presente que essa empreitada só fica em pé na associação de diferentes escopos. E uma observação que eu queria fazer é muito mais no sentido metodológico, que todos estão recolocando a questão da integração entre diferentes áreas, integração de escopo. A Estela mesma citou que isso não é uma novidade, de fato não é. Mas o que eu acho importante para nós hoje recolocarmos essas questões de múltiplo escopo é entender que a associação desses diferentes usos pressupõe um conhecimento muito aprofundado de cada um deles especificamente. Quer dizer, eu vejo que no passado algumas propostas, que inclusive fizeram parte de planos integrados, elas eram propostas que olhavam de forma ampla os vários escopos envolvidos, mas não se detinham em uma identificação clara de cada um deles. E isso não é uma boa saída. Se pegamos, por exemplo, o PMDI, o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado
final dos anos 60, ele contemplava visões extremamente avançadas de integração entre transporte, abastecimento de água, preservação de mananciais, desenvolvimento habitacional, disciplinamento da mancha urbana, eixos de tráfego, tudo isso já estava posto com clareza no PMDI de 68, 69. Né? Agora, o grande problema é a visão integrada que não consegue decompor os escopos específicos. Então, eu creio que hoje nós estamos numa situação mais madura, porque nós estamos buscando novamente a integração, só que com uma outra visão, já entendidos quais são os requisitos mínimos de sustentabilidade econômica, social e ambiental de cada componente isoladamente. Sem fazer esse exercício para a identificação de cada um, nós não conseguimos compor esse mosaico de integração. É isso que me parece um passo a mais que hoje nós estamos dando. Tá certo? Não sei se a Estela concorda com isso. Eu queria passar para a Estela, responde, mas eu queria também colocar mais uma questão, quer dizer, aí muito olhando sobre você que tem uma longa trajetória dentro da vida pública. Não tão longa, porque eu sou tão jovem. É jovem, você começou muito cedo, né? Você é muito precoce. Você hoje está na sociedade civil organizada, participa de uma ONG que faz um trabalho realmente vital para a cidade, com articulação e com uma capacidade de interlocução e de esclarecimento muito importante. E a gente tem visto nos nossos eventos do Arco Futuro a representação da importância da sociedade civil nessa transformação urbana. Casos como Jane Jacobs ou como Lota Macedo Soares, no caso do Parque do Flamengo, ou o próprio Highline, que nasce da mobilização de 2 moradores do Chelsea e converte o Highline num espaço, hoje o segundo espaço mais visitado de Nova York. A gente ainda percebe aqui no Brasil, a gente no Arco Futuro tem estado sempre apoiando, suportando e promovendo esse tipo de iniciativa. E o Águas Claras, nitidamente, para a gente é uma dessas iniciativas que a gente apoia, respeita e ajuda na medida do que for possível. Mas eu queria então, já foi feito muita coisa, a gente sabe a qualidade do trabalho que está sendo feito, mas a gente viu a secretária Mônica Porto dizendo que São Paulo, o Rio, tem uma carga difusa de 40% da carga que o Rio recebe, é carga difusa, ou seja, é lixo, efetivamente. Quer dizer, e grande parte desse lixo é lixo do cidadão comum. É desde a bituca de cigarro, ao pneu, ao sofá e por aí afora. Como é que tem sido essa tua experiência na sociedade civil e esse diálogo com a sociedade de maneira mais ampla? E aí eu coloco outras organizações, o cidadão e as empresas que você tem lidado, no entendimento que eles têm que ser parte ativa nessa transformação. Bom, primeiro deixa eu fazer um comentário no entorno do que o Ricardo falou, né? A síntese, em pouquíssimas palavras, do que o Ricardo falou, de uma parte do que ele falou, porque ele falou em vários temas, é de que a quantidade de água que nós temos na região metropolitana de São Paulo não é suficiente para o abastecimento, para atender todas as demandas de abastecimento, mas, ao mesmo tempo, as nossas estratégias de lidar com a água sempre caminharam no sentido de buscar se livrar das águas na cidade, né? E a gente faz isso drenando, como no caso do Pinheiros, acelerando a chegada da água nos lugares baixos, fazendo grandes canais e buscando empurrar essa água o mais para longe possível. As águas na cidade de São Paulo, na região metropolitana, ou saem Tietê abaixo na direção oeste, ou são bombeadas para Billings. Elas, nas últimas décadas, são menos bombeadas para Billings porque é uma água poluída. Então a gente tende a jogar essa água o mais rapidamente possível, Tietê a jusante, para oeste. Só que quando a água é escassa, aumenta um esforço para um uso múltiplo, que é o caso que nós temos agora. Que uso múltiplo é esse? Usar na Billings para abastecimento e usar na Billings para geração de energia e menos fazer uso de controle de enchentes, né? Mas só que para isso, e é essa a questão, nós precisamos de um esforço de governança
muito amplo, de articulação de interesses intersetoriais e de trazer a gestão urbana para dentro do problema. Inclusive porque tem carga difusa. E aí, então, né? Por quê? Para a gente poder mandar água para Billings e garantir uso múltiplo, e com isso avançar numa ultrapassagem da crise mais sustentável, porque a insustentabilidade está dada. Aquilo que os ambientalistas sempre falavam, bom, isso um dia vai ser insustentável, está dada a insustentabilidade. Nós precisamos de água de N outras regiões onde ela faz falta. Né? Como ele citou, os embates e os conflitos na hora de você renovar uma autorização para pegar água do Cantareira. Né? Porque há uma insustentabilidade. Avançar na direção da sustentabilidade implica em rever as formas de usar a água na região, no território urbano. Avançar em universalizar a coleta de esgoto? Sim, tem que fazer. Nós vamos conseguir isso? Provavelmente não. Provavelmente a gente tem que partir para outros paradigmas do saneamento. Né? Descentralizar o saneamento, fazer tratamento in situ, uma série de medidas que historicamente não foram adotadas. E articular com a gestão do território, porque a tal da carga difusa é um problema de gestão do território. É um problema de baixa permeabilidade, porque a água, quando ela se infiltra, ela chega mais lentamente, reduz os picos de cheia e chega limpa no rio. É um problema de gestão urbana, porque a gestão dos resíduos hoje é feita de forma muito precária. Então, o que é essa carga difusa? Bom, tem dois conceitos que podem ser usados para carga difusa. O mais óbvio e que todo mundo aceita como consenso é que é tudo que chega no rio na hora em que a chuva enxágua a cidade. Né? É cocô de cachorro, é bituca, é sujeira de carro, ou o que seja. E não é pouca, é o saquinho que a prefeitura larga na beira da quadra, com lixo que ela própria varreu ou com lixo que o cidadão deixou lá porque não é conteirizado. É o lixo das áreas de ocupação informal. E isso tudo exige um novo modelo de gestão. E é interessante porque praticamente toda a conversa aqui girou em torno de quais as obras necessárias. E nós precisamos de obras e de gestão, e um condiciona o outro. Né? Nas áreas de ocupação informal, eu não posso continuar fazendo o mesmo padrão de gestão de resíduos que a gente faz na área de ocupação formal. E a gente persegue o mesmo caminho. O cara que mora numa casa de favela não pode esperar, como eu posso, como você pode, que o caminhão de lixo passe 2 vezes por semana. Porque na sala dele não comporta ali as lixeirinhas separando o lixo, arrumadinhas e longe do contato. Né? Então ele tem que levar para fora aquilo a cada 2 vezes por dia. E esse para fora implica em ser levado rapidamente para a beira de um córrego. Os padrões de gestão não estão adequados às nossas expectativas de qualidade da água. Né? Então, a urbanização de áreas irregulares, as obras necessárias para avançar para a urbanização e a permanente gestão do território tem que passar a ter um olhar que privilegie esse ativo, como ele colocou, que é a água. E aí nós podemos, sim, buscar projetos em que a gente possa otimizar e potencializar o uso da Billings, inclusive porque isso certamente vai ser mais barato do que trazer água de outras bacias, como, por exemplo, do São Lourenço, que a gente já está trazendo, né? E com múltiplos benefícios. Posso fazer uma observação? Eu vou abrir, se der só concluir com o Pablo, pode ser? Eu vou abrir para perguntas, pode ser? Acho que Pode. Acabei me estendendo demais e não falei da sociedade civil. Sociedade civil. É uma palavrinha, isso é muito curto, mas... Então, por favor, coloque. Eu queria deixar
comentar o fato de que não fique para o público a impressão de que tem alguma água da Billings sendo desperdiçada, jogada para as usantes, sem aproveitamento, que poderia ser feito se não fosse a condição de poluição. Eu quero dizer o seguinte, a água da Billings é toda ela consumida, ela está toda comprometida com seus usos, são 10 metros cúbicos por segundo. O que ocorre, tanto é que na barragem da Billings não extravasa uma gota d'água, a não ser eventualmente, eu acho que eu nem conheço o caso em que isso tenha ocorrido. Então, o que você tem de contribuição hídrica entre o pé da barragem da Billings e, que são 20 quilômetros de extensão do canal, até a confluência com o Tietê, é irrisório sobre qualquer aspecto, irrisório para abastecimento de água e energia, então geração de energia nem se fala. Então, as águas estão todas sendo aproveitadas. Assim, posso dizer praticamente a mesma coisa do Tietê. Todas essas contribuições estão sendo feitas. O que ocorre a partir do pé da última barragem é contribuição muito pequena, não é uma contribuição significativa. Principalmente no caso da Billings. A Billings tem 10 metros por segundo, estão todos construídos a montante da barragem. A montante da barragem, não, uma parte de 4 metros por segundo é desviada por Guarapiranga, que abastece São Paulo, mas é uma novidade, um projeto relativamente recente. Então não tem água no sítio urbano da cidade sendo desperdiçada, jogada para lá, porque não tem, porque tem contribuição de poluição de coisas. Isso não existe. Essa vazão é irrisória sobre qualquer aspecto. É coisa, eu não tenho o número porque nunca calculei, mas não deve passar de 1 metro por segundo. Não é irrisório 1 metro por segundo na ocorrência das precipitações. Mas numa média anual ela é irrisória. Pedir só que o senhor se identificar, só por favor. Pedir só que o Eu senhor sou Celso Queiroz da Concremate. Perfeito, obrigado. Eu vou passar aqui para o... Vocês algum quer responder ou eu posso passar aqui, dar a sequência aqui para o Pablo? Bom, então eu vou passar aqui para o Pablo, depois eu vou abrir para o público. Pablo, ficou com o arquiteto resolver tudo isso, questão do design urbano. Eu queria te perguntar o seguinte, quer dizer, a gente tem trazido também ao longo aí do Arco Futuro e da convivência com esse assunto da água, realmente experiências inacreditáveis. Nova York, tivemos aqui o Alexandre Washburn, que contou que hoje Nova York ele paga os produtores de água, né? Quer dizer, ele protege as nascentes de água a 150 quilômetros de Nova York, porque fica mais barato pagar o produtor a proteção da água do que tratar a água quando ela chega em Nova York. Nós temos o caso da Alemanha e da Holanda, que as cidades coletam os primeiros 10, 15 minutos de chuva dessa carga difusa, ela vai para tratamento só depois que essa carga é jogada no sistema, no rio. Quer dizer, e o que a gente percebe é uma infinidade de soluções em Sydney. Quer dizer, eu vi que o Kelman terminou com aquela ideia de fazer os dutos integrados. Sydney adotou esse modelo, né? O cidadão hoje tem um handheld dele, ele começa a receber uma informação de consumo de água e de energia continuamente, como uma forma de criar consciência cidadã, que era um outro ponto importante nessa questão da cidade. Como é que a gente percebe isso no Brasil? Quer dizer, nós temos defasagens no campo urbano, e não só no urbano, mas o nosso assunto é esse, tão grandes. Como é que a gente usar as novas tecnologias, quer dizer, usar as novas soluções para talvez fazer saltos disruptivos? É possível o design urbano proporcionar isso? Olha, primeiramente, eu acho que não é só a labor do arquiteto, é uma labor conjunta de muitas disciplinas encontrar soluções nesse sentido. Eu só colocaria dois observações. A primeira, na última versão do Plano Diretor de São Paulo, que foi feito público este ano, que está sendo revista a lei de zoneamento, se você rever o documento, não tem uma seção pontual que aborda a integração da água, dos corpos de água, no processo de planejamento da cidade. Que para mim é uma surpresa, porque é um componente fundamental, como já se falou, os três palestrantes falaram desde distintos pontos, de um componente que precisa de uma gestão urbana, de planejamento urbano. A primeira questão. A segunda questão, que você fala da tecnologia, eu acho que é uma questão que começa na escala mais pequena, predial, individual. Ou seja, você como consegue, de aqui para frente, nos prédios que vão ser construídos em São Paulo, melhorar o reuso, captação da água-chuva, coleta, reutilização, diretrizes para que todos
mobiliário do toilette nos prédios tenha uma melhor eficiência que reduz o consumo de água nos prédios, porque a equação, afinal, é o que você tem para suministro das bacias da região e o que você consome na população, no usuário final. E ali onde a tecnologia, acho que agora tem uma contribuição importante para fazer. A tecnologia em dispositivos tecnológicos, atualização da informação. Tem uma anedota na Holanda bem interessante, não relacionada com água, mas com energia, que aconteceu o seguinte: após a Segunda Guerra Mundial, quando a Holanda estava saindo da guerra e tinha que fazer uma racionalização de energia elétrica, eles começaram a colocar um medidor elétrico, sempre estava colocado fora dos prédios. Eles colocaram esse medidor elétrico que indicava o consumo que eles faziam dentro do prédio, na sala. O que aconteceu? Que todo mundo começou a ficar olhando quanto era o consumo elétrico que eles estavam fazendo dentro daquela prédio, daquela casa. E gerou uma consciência de, olha, estou gastando mais do que eu preciso gastar, só por ter aquele medidor ali na frente o dia inteiro. Então eu acho que agora, com as tecnologias que existem de smart metering para a água, isso poderia reagir e gerar uma conscientização de que esse ativo, como falo, é muito mais valioso do que a gente percebe agora. E que paga. Aqui em São Paulo, o valor que se paga por água potável é irrisório. Deixa eu te falar, em comparação a outras megalópolis como Cidade do México, Londres mesmo, o valor é altíssimo. Então, essa incompatibilidade, o custo do serviço pelo líquido que você está utilizando é importante entender. Estela, eu acabei não te dando a complementação da questão da sociedade civil. Você quer comentar alguma coisa? Eu podia comentar muito rapidamente que tem várias formas possíveis de participação da sociedade civil, né? Uma delas é bem institucionalizada, que é participar em órgãos colegiados, conselhos, comitês de bacia, e eles estão estruturados e, no entanto, tem uma fragilidade de representação de sociedade civil que é impressionante. E essa fragilidade, eu acho que ela tem várias explicações possíveis, né? Uma delas é cultural. A gente tem a cultura no Brasil de esperar que os problemas coletivos, os problemas da sociedade sejam resolvidos pelo Estado, pelo poder público. Então, a sociedade não se apodera deles para trabalhar junto e resolver junto. Segundo, porque estou especulando a respeito, né, sem nenhumas vereditos. Segundo, porque em alguns lugares, como a região metropolitana de São Paulo, é muito difícil você garantir legitimidade para as representações. Quem é que pode representar o interesse da população de São Paulo no Comitê do Alto Tietê? Né? Como é que você dá legitimidade? É difícil dar legitimidade para vereador, para deputado, imagina para o... Né? Inclusive porque os interesses são conflitantes. O que é a população? Né? Por segmento social, por segmento de território, etc. Então, existem fóruns institucionalizados, mas talvez a gente tenha que avançar no amadurecimento dessa formatação. Isso é um tipo de participação. Um outro tipo de participação é ONGs, em geral. E a tendência das ONGs é dizer, eu quero água limpa, eu quero que resolva o problema. Né? Ô, governo, por que você não resolveu o problema? E entrar na discussão e amadurecer alternativas e soluções não é fácil. E é muito mais difícil quando tem um embate político, ideológico, partidário misturado. Né? Então, tem aí caminhos que não são tão simples. Eu acho que nós estamos... Quer dizer, o Ricardo diz que ele é um otimista. Ele não acha que a gente... Eu não sou uma pessoa assim que acho que a gente está avançando muito, não. Eu acho que tem refluxo, inclusive em participação social. Ainda que, nesse momento de crise hídrica, eu consigo ver dois movimentos importantes de participação social. Um é não organizada, completamente não organizada, que é o seguinte: num determinado momento, durante a crise,
83% das unidades consumidoras de água reduziram fortemente seu consumo. Isso é um padrão de engajamento social muito interessante. Ele é não institucionalizado, não tem, né? Mas resultou, evidentemente, de uma adesão de cada cidadão. Então, isso é participação. Uma outra forma que eu vi interessante é de ter surgido um trabalho de articulação entre ONGs para trabalhar as questões ligadas à água. Mas eu acho que ainda tem um peso muito grande de querer que o governo resolva isso e que resolva rápido, mas sem entrar na discussão dos conflitos, né? E tem uma última forma que eu acho também bastante interessante, que é de pequenos grupos, de bairro, de associações locais, que buscam se organizar e trabalhar para melhorias locais. E isso é produtivo, é interessante e pode implicar em novos modelos. Bom, pessoal, nós vamos encerrar. Eu vou abrir para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Só uma observação, pessoal. Eu acho que tem uma, assim, de acordo com o que você falou, mas tem uma questão, e a gente até chegou, o Ricardo comentava lá para a Haiti, né, tem uma questão que eu acho que seria muito interessante, principalmente para o Estado, que fica lá em cima, né, e o federal, mais em cima ainda, é de que a infraestrutura é invisível. Ela precisa, de alguma maneira, quer dizer, a gente já não tem uma tradição, a gente tem uma democracia aberta, né? A gente não tem ainda, como outros países, o exercício do diálogo de uma maneira fácil. A gente não tem a participação já da população. A gente tem essa noção de que o Estado tudo deve e eu nada faço. Então, tudo isso, né, que você colocou. E acho que a questão da infraestrutura ainda você tem como um outro layer a questão de que não faz sentido, não é visível. Então, quando o Águas Claras está falando vamos chegar perto da água, ou quando existe um projeto que manifeste esta infraestrutura na superfície, acho que isso é muito importante. E a gente entender, ao contrário, né, do que foi dito em algumas falas, de que a gente tem que ir atrás da crise, talvez conseguir aflorar algum tipo de entendimento para as pessoas da cidade no sentido vertical. Então, o que está embaixo vem para cima. Então, a água, ela começa a fazer parte ou o encanamento, ou não sei, quer dizer, é uma questão difícil para o Estado, inclusive, porque é sempre um macro. Como que a gente vai conseguir também que o próprio Estado, atuando nesse macro, consiga ter projetos de desenho urbano que exemplifiquem esse macro ou que faça disso um assunto. Às vezes não vão discutir, porque elas não faz sentido para elas. Né? Você podia se identificar? Meu nome é Ana, sou arquiteta urbanista do escritório DBD. O Vinícius lá atrás. Pode se identificar só? Primeiro, Vinícius. Vinícius Vargas, eu sou advogado aqui em São Paulo. Uma dúvida mais direcionada ao doutor Ricardo. Eu ouvi na palestra do presidente Sabesco de manhã e depois a secretária Mônica repetiu um pouco também, que haveria alguma barreira regulatória à implementação de projetos de água de reuso. A gente trabalha há alguns anos nesse tema e eu acho que faltam incentivos econômicos à implementação de projetos de reuso. Mas eu discordo dessa posição de que há barreiras regulatórias à implementação do reuso. Eu queria ouvir um pouco do senhor se essa ideia geral das barreiras jurídicas para o reuso é uma ideia geral do governo do Estado de São Paulo, ou se é uma opinião assim, isolada dos palestrantes que estiveram aqui hoje de manhã. Você não, depois respondemos a todas as questões? Ou não? Porque eu vou ter só mais uma pergunta depois e vou encerrar. É mais fácil, então, porque Pedro, daí você dá para cada um de nós a gente responder tudo. Tá bom, Pedro, você pode se apresentar? Meu nome é Pedro Henrique Cristian, eu sou fundador do Instituto de Arquitetura Magia e sou diretor executivo de design do Parque City. Eu queria dizer para a Ana que esse projeto existe e ele foi criado pela comunidade do Vidigal em parceria com a Arte Futuro
e agora em parceria com a Árvore também. Então o nosso conceito lá é primeiro fazer o que tem que ser feito, depois pedir desculpa. Agora, a questão-chave, eu acho que são duas que a gente tem que trabalhar. Primeiro, você falou, a sociedade civil tem que dar um passo à frente. O Brasil está numa letargia tremenda, o setor político, o setor privado está contra ele e tudo mais, então cabe a gente fazer isso. E a segunda, que a gente trabalha muito com a Aro, com o Vincent também, é a questão da multifuncionalidade. Como a gente pode criar espaços em contextos informais que podem ser para resiliência contra a erosão e deslizamento, que pode ser um sistema de coleta, tratamento e distribuição de água, e também espaço público para a gente avançar a democracia. Então, eu acho que passa muito por aí. Agora, a minha pergunta que fica é um pouco no que a Clara falou, da questão dessas radicalizações disruptivas, né? A gente entende que o governo ele trabalha mais para o foco da estabilidade, das economias de escala e tudo mais. E a gente teve uma análise hoje muito retroativa do problema da questão da água, mas o cenário climático está mudando, e isso requer novas estratégias. O governo está pensando nisso também ou vai esperar a database mudar para poder agir de forma diferente? Mais alguma coisa? Ok, então vamos. Espera aí, tem mais uma pergunta aqui. Se apresenta só, por favor. Meu nome é Selda Pantaleão de Souza, sou arquiteta urbanista, formada em 70. Trabalhei com planejamento urbano, tive a oportunidade de participar do plano diretor de 70 e do plano diretor do Dr. Jorge Rainer, agora 2002-2004. Mas a vida me empurrou para a Unifesp para fazer um trabalho sobre cidades hidrotermais, água mineral. A água é um ativo, mas é principalmente um ativo humano, e sem ela a gente morre seco. Então eu queria saber o papel da água mineral no futuro da água urbana, porque em São Paulo tem uma fonte de água mineral, Petrópolis. Nesse eixo, a Zona Leste, tem a cidade de Poá, que é outra fonte de água mineral. Eu queria saber por que não foi mencionado nem a parte geológica e nem a água mineral, que é de responsabilidade do Ministério de Minas e Energia. Então, as nascentes que são responsáveis pela água que vai ocasionar tudo isso, elas têm dois ministérios responsáveis. Um, Ministério de Minas e Energia, porque a água mineral é patrimônio nacional. E outra, a água mineral normal, que é o Ministério de Meio Ambiente, onde as nascentes também não foram mencionadas aqui. São só dúvidas, mas também nem quero as respostas. Eu quero que cada um se conscientize. Obrigado. Então, Ricardo, você quer... Tá, eu vou dar uma rápida passada. Primeiro um esclarecimento só ao senhor Celso, que a nossa preocupação não é desperdício no reservatório Billing. A nossa preocupação é o contrário. O balanço hídrico está negativo, porque a afluência natural do reservatório é em torno de, na média de longo termo, em torno de 16 metros cúbicos por segundo, mais o controle de cheia em torno de 7, o Rui me corrige se eu estiver errado, dá uns 23 metros cúbicos por segundo de afluência firme. Hoje, o outorgado para aproveitamento energético está em torno de 22 metros cúbicos por segundo, mais as retiradas do Taquacetuba de 4 e do Braço do Rio Grande de 5,5 ampliadas para 9,5. Portanto, existe uma situação latente de déficit hídrico no reservatório que, se nós não resolvermos com uma retomada de uma reversão, vai ficar muito difícil equilibrar essa situação no longo prazo. Segunda questão, quando as várias intervenções que falaram em participação, eu queria só fazer uma observação rápida, que nós precisamos estar preparados para uma participação muito madura da população, porque há opções muito difíceis a serem feitas. Quer dizer, quando o Gerson mostrou a curva de risco de desabastecimento e a necessidade de obras de redundância, que também foram reforçadas pela Mônica, eu faria uma analogia também com o segmento de infraestrutura, muito semelhante.
de infraestrutura energética, muito semelhante. E, a parte dessas questões que são chave, que a Estela levantou, há uma dimensão de participação da sociedade aqui que me parece ter sido desprezada, que é como a sociedade se posicionar a respeito de opções maduras que envolvem sacrifícios realmente. Quer dizer, ao aumentar redundância, segurança hídrica, segurança energética, nós estamos aumentando o custo dos serviços e sem ampliar a oferta. Então, cada quilowatt-hora e cada metro cúbico de água vai custar mais por conta de uma necessidade de segurança. Então, a sociedade tem que ter clara essa opção. No setor energético, foi feita, em 2012, uma opção bastante discutível por uma prevalência da modicidade tarifária, que nós estamos pagando, a sociedade hoje está pagando um preço absurdo por aquela opção. Porque foi uma falsa modicidade tarifária. Forçou-se a modicidade tarifária no momento que se estava disparando todas as térmicas, com um custo marginal muito mais elevado do que a hídrica, né? Então, o descolamento entre o custo e o preço do serviço foi abissal. Então, este tipo de opção difícil precisa ser colocado na sociedade, inclusive quanto à sustentabilidade ambiental. Porque quando se exige sustentabilidade ambiental, tem que se saber que está envolvido um custo, e a sociedade tem que estar disposta a despender esse custo. Nada é de graça. Não adianta isso colocar na lei que tem que haver conformidade ambiental, sem dizer quem vai pagar por essa conformidade dentro da sociedade. Então, tudo isso há uma despesa envolvida e a sociedade tem que saber que ela é feita. Então, a minha opinião, eu gostaria de deixar registrada, de que a participação social precisa amadurecer para opções mais maduras, inclusive para definir sobre sacrifícios que serão feitos. E, finalmente, sobre a questão levantada pelo Vinícius a respeito da questão regulatória do reuso, de fato, está em vias de se resolver uma resolução conjunta de diferentes pastas do Estado de São Paulo para regulamentar os parâmetros de qualidade da água para reuso não potável. Isso esteve em análise durante muito tempo, durante muitos anos, e com uma dificuldade enorme de se chegar a um acordo de quais seriam os parâmetros aceitáveis para a água de reuso não potável. E, por incrível que pareça, algumas exigências para o reuso não potável são mais estritas do que para o reuso potável indireto. Por quê? Nós acompanhamos essas iniciativas e até parece um pouco absurda. De fato, isso ocorreu. É verdade. Porque no potável indireto... É melhor do que a potável. Exato, porque no potável é indireto. Então, ele vai abastecer um reservatório no qual essa água vai ser misturada à fluência natural desse reservatório. E não há contato humano direto com a água para abastecimento indireto. E quando se faz o abastecimento, o padrão de qualidade é medido na boca da estação de tratamento de água. Então, ela equaliza essa qualidade porque a água é distribuída tratada. Perfeito. A água potável é regulada há anos, inclusive sim, tranquilo. Pelo Ministério da Saúde. Agora, a água que é despejada em corpo hídrico, ela também já é regulada há muitos anos pela CETESB, né? Na medida em que a qualidade da água que se lança no meio hídrico, ela não pode ser poluidora. Então, já existia também esse limite mínimo, né, de qualidade da água. Agora, a minha pergunta é a seguinte: a gente regulando, fazendo caixinhas de reuso, será que a gente não limita a atividade empreendedora dentro desse espectro? Nós já temos o limite máximo, que é o da água potável, o limite mínimo, que é a água não contaminada no meio ambiente. Não seria melhor deixar isso à livre iniciativa, se trabalhar e negociar, porque o uso industrial pode requerer menos minerais, o uso de reaproveitamento para paisagismo pode requerer mais minerais, por exemplo. Então, a regulação aí ela não vem criar um entrave para o reuso?
sabe? O problema é que existem uma quantidade muito grande de usos urbanos possíveis que vão além do uso industrial que você menciona e além do uso para recarga de aquífero que ele mencionou. Então, o uso para lavagem de rua, para irrigação, para lavagem de veículos, para corpo de bombeiro, para N outros usos, e cada um deles tem potencial ou não para uso de água de reuso, dependendo do contato humano, do padrão da água que vai ser oferecida. Então, essa regulação que vai sair, ela é fruto de um esforço para não fazer exigências para usos que têm menos contato humano tão grandes quanto aqueles que hoje se faz para água potável. É que, de novo, isso me parece um tanto quanto ultrapassado, porque a vigilância sanitária já regula isso. Sim, só que a vigilância sanitária regula e define para água potável. Não, os usos também do lava-jato. De qualquer forma, eu diria o seguinte, que neste momento, essa discussão está prestes a ficar superada, porque finalmente a própria Mônica hoje comentou que se chegou a um acordo quanto aos parâmetros dessa norma, que ela estava, de fato, em alguns aspectos exagerada, porque havia... As minutas. As minutas várias, entende? Ela às vezes podia usar água para lavar a parte externa do veículo, mas não interna, uma série de... Veículos de grande porte. Exato. Coisas assim que isso acaba virando uma árvore de Natal, de impedimentos, de coisas. A gente sempre teve uma visão, na época que estavam juntos, o Rui e eu, na Secretaria de Saneamento e Energia, na época que era junta, que a norma deveria ser o menos restritiva possível para que se estimulasse os usos possíveis, em vez de dizer tudo que era proibido. Com segurança para a saúde humana. Sim, claro, com segurança, mas o fato é que se você quer estimular o reuso, você tem que dizer para aquilo que ele é permitido e não ficar só arrolando um conjunto enorme de proibições. Então, até chegou a um certo ponto nessas minutas de proibições absurdas. Não se podia usar a água de reuso para desobstrução de galerias pluviais, porque ao fim e ao cabo as galerias desembocariam em reservatórios de abastecimento. Ora, isso é ignorar que nas galerias de água pluvial flui esgoto bruto, um cadáver de animal direto. Entende? Então é uma besteira dizer que não pode usar água de reuso para desobstruir galeria pluvial. Então, isso é só para dar um exemplo de como, em alguns momentos, esse processo todo de construção da norma foi exagerado. Eu acredito que hoje estamos chegando a um ponto razoável. Tá bom, pessoal. Chega. Eu não vou falar da água mineral porque eu não entendo, infelizmente. Só bebo, né? Não saberia dizer. Pessoal, deixa eu só dar um aviso. Nós vamos ter um workshop aqui amanhã, a gente comunicou a vocês, é um workshop bastante técnico com a metodologia da ARUP e que vai gerar um relatório semelhante ao do Sidney, esse que vocês já podem acessar no site da ARUP. Então, se alguém tiver interesse em participar, ainda há vagas, são poucas, é um grupo pequeno, eu vou pedir que mandar o nome para contato@arcfuturo.com.br. Quero agradecer aos palestrantes, quero agradecer a todos e ao INSPER por estar aqui.